os perrengues que eu passei morando em Dubai. É cada uma que são duas. Foi meio tenso, mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar pra vocês. Meu nome é Larissa Di Donato, sou gerente de vendas em Dubai, da maior rede hoteleira do mundo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês dos perrengues que eu passei quando eu morei naquela cidade. Eu acho engraçado que quando eu tava indo, todo mundo achava que eu ganhava dinheiro em ouro, né? Inxalá. Então ouro pra tudo que é lado, que eu morava no hotel e que eu vivi uma vida super de luxo. Mas não, gente, não é bem assim. Na verdade, eu passei por muitos perrengues antes de começar a ter uma vida da qual eu pudesse desfrutar lá. A começar pelo apartamento que eu vivia. Então, na verdade, bom, vou contar mais do apartamento mesmo. E as situações pelas quais eu passei. Quando eu cheguei lá, eu cheguei um dia antes do meu aniversário. Eu lembro que no dia do meu aniversário eu já estava passando mal. Mas tudo bem, isso daí pode ser pelo voo longo e tudo mais. Eu morava numa acomodação que ficava meia hora da cidade, do hotel ali. Ela era um pouco mais afastada. Então, porque Dubai é mais ou menos assim, você tem uma avenida principal e tudo é em volta dessa avenida. Aí você começa a vir aqui pra cima assim, aqui já é tudo afastado da cidade. Então eu ficava uns 30 minutos do hotel e eu tinha que pegar um ônibus todos os dias de manhã de transporte do hotel. Ficava lá sentadinha naquele ônibus meia hora todos os dias. Pra quem mora em São Paulo isso é tranquilo, né? Mas tudo bem. E daí eu dividi o apartamento com o quarto com uma indiana. E nós dois dividimos o apartamento com 4 filipinas. Só que muitas pessoas já tinham ido e vindo. E eu não sei como era bem a higiene dessas pessoas ou qualquer coisa. Mas eu lembro que tinha, assim, a cozinha era uma coisa de dar asco. Era muita sujeira, assim, tinha uma crosta de sujeira que já não era mais possível tirar, eu acho, que tinha na cozinha. Então eu evitava usar, eu comia mais na cafeteria e tudo mais. E eu dividi o quarto com a indiana, que ela curtia ligar o ar e o ventilador junto. E eu morria de frio todas as noites. Daí um dia eu conversei com ela, ela deixou de usar. E aí eu lembro que na época eu tomava um remédio que é um remédio legal. E ela virou e falou assim, o que você tá tomando? E eu falei, é isso. E ela falou assim, isso é ilegal aqui. E eu falei, pronto, vou ser deportada. Mas aí ela falou, você devia parar de tomar isso. Isso não faz bem pra você. Isso é ilegal. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só que no fim o remédio não era ilegal. Você podia inclusive encontrar até nas prateleiras das farmácias de Dubai. Então não tinha problema nenhum com isso. Foi só, eu não sei por que razão ela me falou isso, mas tudo bem. Seguimos. Às vezes ela curtia também comer no quarto com a janela fechada e o ar ligado, e daí ficava aquele cheiro de comida dentro do quarto, e os restos de comida ela jogava dentro do lixo, dentro do quarto. E aí quando eu cheguei, eu sempre limpava o apartamento, toda semana dava uma geralzona, né, varria, passava pano e tal, tirava o lixo, beleza. O banheiro também era uma situação muito triste. A gente tinha alguns insetos no banheiro, que lá em Dubai não tem as baratas igual aqui do Brasil. São umas baratinhas assim pequenininhas, né? Que eram uns bichinhos que mal sabia eu que eram baratas. Mas tudo bem. Aí eu ia usar o banheiro, então tinha passando pelo espelho, e daí no box. E eu, ai meu Deus, tomando banho de chinelo pelos 6 meses que eu fiquei lá, sem dúvida. Pra sentar no vaso não sentava, né? Foram 6 meses sem sentar no vaso sanitário, porque era triste. E aí eu lembro uma vez que eu fui falar, eu já tinha falado várias vezes com o gerente da acomodação, e um dia eu fui, porque eu surtei, não dava mais. Surtei real. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, não tem condições, não sei o que, não é limpo, blá blá blá. Ok, falei tudo, ele, não, vou mandar alguém, fulano, vai lá dar uma olhada com ela. Aí veio, o cara entrou no quarto, eu falei, olha, tem esses bichinhos, esses insetos, não tem condição. Aí ele falou, it's just cockroaches. Tipo, é só barata, Larissa. Que besteira. Eu, tipo, na época, falava inglês já, mas eu nem sabia que cockroach era barata. E aí eu falei, eu não me importo o que é. Isso é nojento, não tem condição de eu usar um banheiro assim, não sei. Ele, calma, não precisa ter medo. Eu falei, não é medo, mas isso está um nojo e não sei o quê. Dei uma surtada real mesmo. Ele, não, tá bom, a gente vai arrumar. Tá bom. No dia seguinte, uns 2 dias depois, chego eu do trabalho, bonitinha, a menina que dividiu o quarto comigo, as outras
4, as Filipinas eu nem via. Encontrei umas 2 vezes no apartamento. A indiana também de vez em quando, porque ela trabalhava na recepção. Então os horários dela eram bem bagunçados. Às vezes ela trabalhava à noite, às vezes durante o dia. E daí o sono dela eu entendo. Ficava invertido, muitas vezes ela dormia durante o dia, tava cansada, tudo bem. Mas aí um belo dia, eu tô chegando do trabalho, logo depois do meu surto psicótico. Aí eu tô chegando do trabalho e daí ela falou, ai, eles mandaram o Pest Control deletizador aqui. E eu tipo, ai, amém, graças a Deus. E ela falou, enquanto eu tava dormindo, você acredita? E eu, mas é que mandaram, não é que mandaram 3 horas da manhã, né? Mandaram durante o dia e a gente tem barata no banheiro, né? E aí ela falou, mandei eles embora. E eu fiquei... Eu não sabia se eu chorava, se eu batia nela, se eu surtava, se eu ria. Eu fiquei sem reação nenhuma. Eu fiquei assim, ah. Aí ela falou, não, porque imagina, eu tava dormindo, mas tem barata no banheiro. E ela, mas Larissa, eu estava dormindo, você não podia dormir na sala? Não, né? Não podia atrapalhar o sono dela. E daí eu, ai meu Deus, tá bom, o que eu faço? E aí, graças ao bom Deus, no dia seguinte eles voltaram e ela estava trabalhando. Eu falei, pelo amor de Deus, entra, passa de tudo. Eu guardava, tipo, pra vocês terem uma ideia, às vezes eu comprava miojo pra comer se eu tivesse muita fome, guardava tudo dentro do meu quarto, porque eu não tinha nem coragem de deixar as coisas na cozinha. Comprei uma panelinha só pra mim, enfim. No dia que eu tava indo embora, eu lembro que ela virou pra mim, detalhe, ela morava lá antes de mim. Ela já estava lá quando eu cheguei. E aí eu cheguei e ela vira pra mim e falou assim, onde que tira o lixo? Você pode me mostrar depois? Ou seja, ela nunca tinha nem tirado o lixo. Eu falei, meu pai amado. Bom, mas tudo isso pra dizer pra vocês que não são apenas rosas e que os perrengues no começo de carreira fazem parte da vida. Passei esses perrengues quando eu fazia meu estágio. Fora os perrengues com cliente, né, entendendo a cultura. Uma vez eu tive, muito rápido vou falar pra vocês, mas uma vez eu tive uma degustação com uma família indiana e os indianos, eles fazem, não sei se vocês já viram, mas eles têm aquela balançada com a cabeça que eu não vou saber fazer. Mas eles têm a cabeça e daí a gente tava comendo, você gostou? Você gostou? E daí a mulher... Isso pra gente é um mais ou menos, viu? Tem alguma coisa de errada? Pelo amor de Deus. E ela, não, isso significa bom, significa sim. Eu falei, bom saber. Então, o que eu quero dizer pra vocês com toda essa história? Que existem diferenças culturais e muitas vezes nós temos que nos adaptar com essas diferenças. Pode ser que a gente tenha um surto no meio do caminho? Pode, é possível. Mas não desanime. Depois dessa experiência, eu ainda fui chamada de volta para Dubai, mas pude fazer mais algumas exigências, então não fiquei mais naquela acomodação, fiquei em outra muito melhor. Mas os perrengues fazem parte do nosso início de carreira. E isso me tornou uma pessoa muito mais tolerante, uma pessoa mais forte também por brigar pelas coisas que eu achava que valia a pena. Então eu aprendi muito, foi difícil, mas fez com que eu crescesse muito pessoal e profissionalmente. Então às vezes vocês vão ter que passar por algumas situações desconfortáveis e desagradáveis. Mas é importante vocês manterem o olho na meta, onde vocês querem chegar. Por que vocês estão fazendo aquilo ali? Tome tudo como uma oportunidade de aprendizado. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é: experiência é o que você ganha quando você não ganha o que você queria. Então, a gente aprende com tudo, com as boas oportunidades e com as ruins, com as boas experiências e com as ruins. Tudo é uma oportunidade de aprendizado. Com isso, vocês vão crescer mais e vão chegar muito mais longe. Se você está disposto a fazer o que os outros não estão, se você se dedica, você tem muito mais chance de chegar mais longe na sua carreira e depois fazer as exigências que você quer. Fora que com certeza você vai ter muita história boa para contar, tipo essa que eu compartilhei com vocês agora. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos assim. Te vejo na próxima!